Que bendición é estar aqui reunidos na casa do Padre para glorificar o nome de Jesus em esse tempo tão especial. Seguimos com nossa série de conferências sobre a conferência missioneira. A conferência missioneira que tanto hace falta que prediquemos sobre a importância de a igreja local estar involucrada nas missões. E hoje não será diferente. Hoje eu tenho um tema bastante relevante. Me tema nesta manhã, já em nossa conferência missioneira de dia domingo, e nossa primeira conferência missioneira, Mateus capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte: e será predicado este evangelho do reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então vendrá el fin. Então, a palavra de Deus nos mostra a importância da predicação do Evangelho. Me tema nesta manhã, o nosso tema de hoje titula-se La derrota de Satanás e la vitória do Evangelho. La derrota de Satanás e la vitória do Evangelho. Então, quando se habla do Evangelho, a palavra de Deus automaticamente levanta-nos para o grego. Evangelho vem da palavra evangelismo. Evangelismo significa notícias boas ou boas novas, em vários aspectos ou várias formas. Então, o Evangelho, senhores e senhoras, se queremos viver uma vida bendecida, também ver Satanás sendo derrotado, é através das boas notícias. Sabendo que Satanás, em toda parte do mundo, em cada país, ele tem um anjo do mal, um espírito dominador, um espírito que domina cada nação da terra. E aí ele tem os diáconos, tem esses demônios aí que dominam com crimes, com drogadicção, desemprego, pobreza, porque Satanás sabe muito bem que quando serva ou uma serva de Deus não tem dinheiro, a obra não caminha. Então, o que ele faz? É cerrar a porta de trabalho, cerrar a porta de prosperidade, muitas das vezes põe enfermidades, também desastres naturais. Satanás muitas das vezes usa as próprias pessoas, e muitas das vezes as próprias pessoas que se dizem cristianas, zelosos por la religião, zelosos por la idolatria, zelosos por seus princípios antigos, suas malas costumbres antigas. Então, se Satanás usa tudo isso para entorpecer, para impedir a avanço da obra de Deus. Muitas das vezes Satanás levanta pessoas também como ladrões, por exemplo, para roubar as coisas das igrejas, para matar os servos de Deus, para prender fogo nas igrejas. Quantos países estão por aí afuera com suas igrejas sendo destruídas, cristianos sendo mortos, igrejas em peso, igrejas de forma completa sendo destruídas com fogo, e os crentes presos aí adentro, e prendem fogo e matam os cristianos. Quantos cristianos, quantos servos de Deus sendo perseguidos? E isso para Satanás lhe custa. Satanás lhe custa ver a pessoa derrotada. Satanás lhe custa ver a obra de Deus derrotada. Satanás não quer que nada predique o Evangelho, porque ele sabe que a derrota dele está em la predicação do Evangelho. Satanás
ver o que podemos ver aquele predicador que se foi à Índia e acabou perdendo vários filhos, perdeu também a mulher dele, William Carey, se foi à Índia para predicar o Evangelho. William Carey, pode buscar na palavra de Deus, não pode buscar em las redes sociais, no YouTube, vai encontrar a história de William Carey. E uno se vai dar conta que Deus lhe amou, com todas as portas cerradas. Na igreja local onde ele frequentava, nada dava crédito a ele. E em uma dessas, Deus lhe chama para a obra. A sua chamada tremenda na vida dele. E ele disse que foi à Índia. Deus me está chamando para a Índia. E se foi, sabe que William Carey também era um sapateiro. E começa, e se vai, e pede apoio à igreja local, se ela não deu crédito à sua chamada. E com isso, com tudo isso, sabe que ele disse, me foi porque Deus me está chamando. Se foi primeiro e depois de algum tempo, que ele já estava estabelecido aí, se levou a esposa. E para colmo de absurdo, com questões de poucos anos que estava aí, o primeiro filho agarra uma enfermidade, e ele acaba perdendo o primeiro filho, depois o segundo filho, depois o terceiro filho, para completar a terra da esposa. Pero se começamos a ler a história, a biografia do William Carey, nós vamos nos dar conta de que ele perseverou, persistiu, seguiu adelante, e ele sabia muito bem que quem estava por detrás disso, nada mais era que o próprio Satanás vivo, querendo impedir ele a face de la obra. E quando vamos ver a história, a biografia de William Carey, ele derrou em Índia, aleluia, e o Evangelho vindo e avassalou Índia, a ponto dele haver decado igrejas implantadas aí. Deixou também gráficas, imprentas, traduzindo a Bíblia ao idioma próprio da nação indiana. E com isso Deus traz um avivamento tremendo em Índia. Também outro missionário chamado Brusco, uma pessoa que é uma dessas, os padres dele frequentavam a igreja, uma determinada igreja tradicional, creio que era igreja presbiteriana, pero era um Itaí que nadie dava nada por ele. E de repente ele está aí, quando chega, ele disse, essa igreja não me cabe aí porque não sinto nada. É uma dessas, um amigo dele havia uma conferência missionária da igreja de um amigo dele, e ele chama ele amigo para iniciar essa conferência. Uma dessas, quando ele põe em pé na porta da igreja, Deus lhe visita e lhe bautiza com o Espírito Santo e com fogo. Resulta-se que em cima disso, quando ele volta à casa, os padres dele, enojados com ele, põem ele para dormir afuera. E hace um frio tremendo, hace um frio impressionante, com lluvia, com tudo, e os padres, sendo supostamente cristianos, de ter escuchado dormir afuera, em la calle, na sarjeta. E é uma desta, ele caminhando,
dava crédito a seu llamado. Resulta-se que Brusco, um homem que sentiu o llamado de Deus, recebeu o llamado para ser um missionário em terras extranjeras. Resolve, uma dessas, ele se foi do seminário e se foi para outra parte. Estudar e começou sempre em seu tempo livre, começava a predicar. E essas predicações foram tão grandes. E ele predicando para os índios, para os incas, em Colômbia e em várias partes. E resulta-se que através de Brusco começou a visitar as aldeias. Em cima disso ele começou a implantar uma obra agrícola. Depois começou também com hospitais e clínicas. E hasta hoje, tudo que Brusco havia construído sigue adelante. E com isso as aldeias de várias partes de Colômbia e outros países mais sobreexistem hasta hoje. Ele construiu escolas, hospitais, clínicas, também fincas agrícolas para ensinar a gente a produzir sua própria comida. E com tudo isso, ele dá a importância que é entregar-se ao Senhor para a obra missioneira. Então, a obra missioneira, Senhor, aleluia, podemos ver também isso nesta noite. Nós podemos ver também usado pelo Antigo Testamento em la Septuaginta. La Septuaginta foi a Bíblia escrita por 70 homens e traduzida também. Então, ponto número 1, qualquer tipo de notícia boa ou agradável. A notícia é qualquer classe de notícia boa ou agradável. E vemos um exemplo disso em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 20, quando anunciamos as boas novas, a tendência é por palavras de forma individuais e hablada de forma individual, de forma personal, de forma seletiva e coletiva, nas praças, em os colégios, em las empresas, em os negócios, em las universidades, é feito o nome. Quando se predica o evangelho, se é também nas redes sociais, tudo tem o seu efeito, tudo tem proveito. Quando predicamos, levamos as boas novas de salvação, sempre há novidades, sempre há acontecimentos. A alegria vem em la terra de los vivientes, porque a palavra de Deus, a boa notícia, também é levar alegria, uma nova perspectiva de vida a los hijos, a las hijas, os ancianos, as parejas, todo mundo se alegra, todo mundo queda gozoso, todo mundo queda feliz. Nós saltaremos de gozo e alegria. É isso que a palavra de Deus aleluia, em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 20, está dizendo: temos que dar boas novas ao povo a tempo e fora do tempo, diz o apóstolo Paulo. Em 1 de Crônicas, capítulo 10, versículo 9, encontramos que temos que dar boas novas ao povo a tempo e fora de tempo. As boas novas de salvação, senhores e senhoras, sempre têm resultado, sempre produzem frutos. E Deus leva você, leva a mim, Deus nos ha escolhido para ser missioneiros em terras extranjeras. Também nos ha chamado para ser missioneiros em uma igreja local, em primeiro lugar. Porque não existem missioneiros sérios, sempre têm que ter uma igreja de referência. Porque o que vemos hoje em dia é muitos missioneiros que são praticamente viajeros.
Siempre hay que tener un mentor, un pastor como cabeza. Aleluya. Segundo punto es que la bondad de Dios se manifiesta. Isso podemos ver em Salmos 36, verso 10, e Salmo 96.2. 96, 2 de Salmo 36, 10 dice: extiende tu misericordia a los que te conocen. Entonces, a través de la palabra de Dios, a través de la obra misionera, Dios extiende las misericordias de Él a quienes le conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Entonces, el mensaje de la palabra de Dios tiene que ser predicado. Salmos 36, 10 dice que extiende su misericordia a los que te conocen. Ora, vivimos em um tempo em que poucos são os que conhecem ao Senhor. Aunque tenha a Semana Santa, aunque comemos as comidas típicas que se proíbe comer carne de determinadas religiões, el pescado e mais, porque tudo é santo, não se pode matar uma hormiga, não se pode matar uma cucaracha em Semana Santa porque é pecado. Então, é uma barbaridade. Uno se foi muitas das vezes uno pone la Semana Santa al extremo. Pero dice la palabra de Dios que cuando predicamos el mensaje, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de salvación, Dios también trae su misericordia y hace extender su misericordia. Aleluya. A aquellos que le conocen y también tu justicia a los rectos de corazón. Ahora Salmo 96, 2. Me encanta eso porque dice que cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar que de noite su salvación. Salmo 96, 2. El Senhor nos está dizendo cantar. Como que eu vou anunciar a mensagem da palavra de Deus se estou triste, se estou abatido, se estou frustrado por a vida, se a coisa não me está saindo bem, se estou traumado com o Senhor, traumado com o Evangelho, traumado com a igreja, com o líder que Deus põe sobre minha cabeça. Como que eu vou predicar o Evangelho? Como que eu vou levar este cântico? Porque Deus disse: cantar a Jehová, bendecir seu nome e anunciar de dia em dia sua salvação. A terceira coisa que podemos aprender é que quando nós predicamos a mensagem, quando levamos a mensagem da boa notícia de salvação, sabe o que acontece? Aí vem as bendições messiânicas. Bendições messiânicas. Sim, bendições messiânicas. Isaías 40, versículo 9, diz o seguinte: subide sobre o monte alto e anunciadora de Sião, levantar fortemente por vós. O Senhor está dizendo: grite bem forte, anunciar bem forte. Nós estamos anunciando, não estamos gritando, mas estamos indo-nos de acordo com a força que o Senhor nos dá, de acordo com a capacidade que o Senhor nos dá, através das redes sociais, através de nossos canais, através de nossas plataformas, através dos grupos que estão recebendo mensagem diariamente, todos os dias, também através da nossa rádio Shalom online e satelital, através da rádio 87.7 FM, Rádio Vida e Paz. Estamos anunciando através das pantalhas da computadora, através das pantalhas dos smartphones, porque os iPhones você tem
é uma bendição de escutar diariamente em todas as plataformas que você pode imaginar. Estamos, porque estamos gritando. E esse é o momento, chegou o momento de nós falarmos. Se queremos receber as bendições messiânicas, quando se habla de bendições messiânicas, já estamos falando que as bendições que vêm através de Yeshua HaMashiach, através de Jesus, ele filho, ele Salvador. Isaías 40, versículo 9. Vou ler outra vez, aleluia, diz: subide sobre o monte alto, anunciadora de Sião, levanta fortemente tua voz, anunciadora de Jerusalém, levantar, aleluia, levanta-la, não temas, diga-nos a cidade de Judá, aqui está, aleluia, vê aqui ao Deus vosso. Vamos ver o que disse mais Isaías 40, a partir do versículo 9, vira a coisa linda que disse: sube-te sobre o monte alto, anunciadora de Sião, levanta fortemente a tua voz, anunciadora de Jerusalém, levanta-la, não temas, diga às cidades de Judá, veja aqui ao Deus vosso. É aqui que Jeová, o Senhor, vai entrar com poder, e o seu braço senhoreará. É aqui que sua recompensa vem com ele. Isso paga perante de nosso Deus. Você é o homem ou a mulher que se dedica às missões receberá a recompensa do Senhor. Aleluia. Quem é a recompensa? Eu tenho um sermão que disse que Deus ele não paga fim de mês, pero paga. Deus nunca permite que nós outros passamos desta terra, o homem nenhum, o obreiro nenhum, que é tomado, ele araba, que não há mirado hacia atrás. Essas pessoas, Deus ele tem uma bendição tremenda que é a recompensa. Nós outros não duraremos, não passamos desta terra por Deus devendo nada a nadie. E isso é importante. Isaías também sigue dizendo, versículo 11, disse: como um pastor apacentará o seu rebanho, em seu braço levará os cordeiros, e em seu seno os levará, pastoreará suavemente alas recém-paridas. Alas ovelhas, aos novos convertidos. Ele, Senhor, a você que é doido, a você que me está mirando, através das batalhas, através das plataformas, aí recompensa para ti, se os deixas bem colocados pelo reino, aí recompensa para ti. Também podemos ver nas bandas noivas de salvação, também impetradas no Novo Testamento, na parte número 12 do nosso sermão, no ponto número 2, aleluia, usada no Novo Testamento, e disse lá a palavra de Deus, que quando anunciamos, quando levamos as boas novas de salvação, estamos anunciando o reino dos céus e de Deus. Isso é o que disse Mateus capítulo 4, versículo 23. E Mateus capítulo 9, versículo 35, e como também nosso texto de ouro, Mateus 24, versículo 14, disse que este evangelho do reino será predicado em toda parte da terra, e logo vendrá o fim, disse a palavra. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, também habla sobre isso, que habla e hace referência ao reino de Deus, ao reino de los cielos e também de Deus.
el número 2 dice, Dios estamos anunciando a un Dios vivo. Son 7 veces que solamente en Romanos, capítulo 1, versículo 1 y también en Romanos 15, versículo 16, habla sobre Dios 7 veces. Anunciemos al Dios Todopoderoso a través de las buenas nuevas de salvación, a través de las buenas noticias. Punto número 3, anunciamos también sobre Jesucristo. Y eso podemos ver en praticamente 14 veces en Marcos capítulo 1, versículo 1. Além em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que não podemos ter vergonha de predicar o Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Em Hechos capítulo 16, versículo 31, diz: crê no Senhor Jesucristo e será salvo da tua casa. Que bendição grande! Só crer, escuchar e crer. Como irão se não há quem predique? E como predicar se não há quem envie? Isso está na palavra de Deus em Romanos capítulo 10. Como irão se não há quem predique? Como predicar se quem será enviado? O apóstolo Paulo diz: quem poderá falar do amor do Senhor se usted e eu não nos levantemos para anunciar as boas-vindas do Evangelho? Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 15, versículo 29. 1 de Coríntios capítulo 9, versículo 12. 1 de Coríntios, mira o que diz a palavra de Deus. Aleluia. 1 de Coríntios capítulo 9, versículos 12 em adelante, diz o seguinte: se outros participam deste direito sobre vosotros, quanto mais vosotros, pero não hemos usado deste direito, senão que lo suportamos todo por não poner nenhum obstáculo ao Evangelho de Jesucristo. E Tiago, na pergunta, contesta-me se pode: não sabeis que os que trabalham nas coisas sagradas comem no templo, e que os que sirvem ao altar de altar participam? Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Bendito seja o nome de Jesus. Temos que entender isso. O missionário, aleluia, muitas das vezes tem a necessidade também, porque é do ser humano. Tem deudas, tem conta para pagar água, luz, internet, direito de piso, tem que comprar medicamentos para a família, muitas das vezes tem que dar uma canasta familiar para aqueles que necessitam. Obra missionária é isso, Senhor, pero também acá, você não está vendo que Deus está, aleluia, olhando a um para ser missionário, tem que viver como um mendigo. Isso não está na Bíblia. Está padecendo hambre, está pedindo
misión me ha sido encomendada. Y por último, versículo 18 dice, ¿cuánto pues es mi galardón? ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no acusar de intelecto en el Evangelio. O sea, un derecho. Y tenemos que entender que un misionero no es un escolero, no es un mendigo, tiene compromisos y obligaciones que cumplir. Y cabe al Señor tocar corazones para que abra la mano y diga, yo voy a bendecir la obra de Dios, voy a bendecir a este obrero, porque hay otra forma con eso. Porque hay muchos que quieren bendecir la obra y se olvida que el misionero tiene que comer. Yo voy a bendecir la obra, voy a dar ahí una ofrenda para las rejas, voy a dar una ofrenda para hacer eso. La iglesia se olvida que antes de la reja, antes de la iglesia, antes del prédio, antes de los ladrillos, cemento, se alojado, el piso, el misionero tiene familia, necesita comer, necesita cumplir con sus compromisos, necesita pagar água, necesita pagar luz, necesita pagar internet, necesita dinheiro para vestir-se, para poner um bom sapato, uma boa roupa, um bom perfume. Eu sou de esses, um missionário moderno, um missionário que tem que vestir-se bem, tem que comer bem, tem que cuidar bem da família, tem também, senhores e senhoras, andar um bom veículo, tener um bom veículo, tener uma boa moto para poder fazer a obra de Deus e tener dinheiro também para poder cumprir com os compromissos. Hoje em dia, as internets, seja qualquer que seja a empresa, tem que pagar a internet de grátis. A luz da igreja se tem que pagar, não vem de grátis, imposto tem que pagar. E se queremos um tempo hermoso, temos que invertir. E de onde vem esse dinheiro se estamos trabalhando para Jesus? Porque às vezes o Estado não dá um centavo. A maioria das igrejas não são ajudadas por ele Estado. As igrejas são ajudadas são sustentadas por governos e por las ofrendas. E também por las ofrendas voluntárias, por las donações. Então, temos que entender, a obra missionária é isso. Uno tem que entender esse compromisso. E outra coisa importante, o ponto número 4, quando anunciamos as boas notícias, as boas novas, automaticamente estamos anunciando a boa nova de salvação, incluindo todas as fases de la redenção de Romanos. Já disse que Romanos 1:16 disse que não me avergonho de predicar o Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, que disse que ide por todo mundo e predicar o Evangelho. E al que crer será salvo, e al que não crer será condenado. Versículo 17 disse, e essas señales seguirão a os que creem. En mi nombre echarán fuera demonios, echarán fuera la serpiente. Si fuere mordido, picado por serpiente, no les hará daño nenhum. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y hablarán en nuevas lenguas. São as 5 señales de um missionário, e você tem que entender. Então, segundo o homem, uma mulher de Deus é separada para a obra missionária, na leitura de la Bíblia, sim ou sim, tem que ser frequente, diariamente, a oração de ajuda, a entrega total para o reino, para o Senhor e para a obra de Deus, para
enfermidades e assim sucessivamente. Oh Senhor, aleluia. Marcos 9, aleluia. Diz também a palavra de Deus, senhores e senhoras. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 13. E outra coisa, no ponto número 5, quando anunciamos as bandas noivas de salvação, estamos anunciando que também a graça de Deus. Aleluia. A graça do Senhor, isso está em Hebreus capítulo 20, versículo 24. Porque disse aí a palavra de Deus, quando disse, ele apóstolo Paulo estava sendo perseguido aí por um demônio, e de repente ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor disse, Paulo, minha graça te basta. Minha graça te basta, minha graça te basta. Isso também é contentarmos com a graça de Deus sobre nossas vidas. Glória seja o nome do Senhor. Quando anunciamos também, senhores e senhoras, a palavra de Deus, a boa nova de salvação, também anunciamos o que é a paz. É shalom, shalom é paz, prosperidade, abundância de dias, largura de dias na face da terra. Quando o Senhor Jesus disse, João 3, 2, que o Senhor quer que vayamos bem, corpo, alma e espírito, que vaya bem seu corpo, que vaya bem também em las finanças, seja prosperado financeiramente. E também encontramos em Romanos capítulo 10, versículo 15, Efésios 6, versículo 15, quando anunciamos as boas novas de salvação, disse no Novo Testamento, que anunciamos o que anunciamos nas promessas, que são mais de 33 mil promessas. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 6, e Hebreus capítulo 8, versículo 6. E já indo para bem final, anunciamos a verdade, Efésios 1, 13, e Colossenses 1, 5, anunciamos a fé, diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento de las coisas que se esperam, e a convicção de aquilo que não se vê. Então, se nós entendemos que anunciar, aleluia, a palavra de Deus, que ela traz tudo isso, paz, alegria, gozo, felicidade, anunciamos a Deus Todo-Poderoso, anunciamos a Jesus, hacemos ver a gente que através de Jesus Cristo vem a salvação, que através de Deus Ele criou os céus e a terra, e Jesus ha venido a esta terra para dar as buenas nuevas de salvação, que em este mundo 33 anos e meio, luego se foi morto, ressuscitou e foi sentar a la diestra del Padre, ressuscitou no terceiro dia, quedando 50 dias um em la parte da terra, e luego ressuscitou, e luego foi arrebatado, está a la diestra del Padre sentado, intercedendo por nós. E a outra coisa importante, na parte número 10, quando anunciamos o Evangelho, las buenas novas de salvação, traemos o que é esperança. Isso está na Bíblia. Ademais de trazer a verdade, através das promessas, traemos esperança, Colossenses 1, 23. Também, segundo de Timoteu 1, diz que traemos imortalidade. Quando um aceita Jesus Cristo, aleluia, sabemos que quando está sem Cristo, quando se morre, ele morre 2 vezes. Se morre espiritualmente, se morre de morte, se morre naturalmente. Pero quando aceita Jesus Cristo, ele pode, o corpo pode morir, pero a parte espiritual queda viva. Então, aí disse a imortalidade. Sabe o que disse em 1 Coríntios 15?
versículo 42 em adelante, que lhe dará el momento que no que a exportância revestirá de la imortalidade, e no que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Este corpo nosso será transformado. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz que chegará o momento em que um abrir será de olhos, seremos arrebatados. Pero, primeiramente, os que han sido mortos em Cristo serão ressuscitados e serão transformados. E nós, os que estamos vivos, seremos transformados também e seremos arrebatados. Todo mundo junto, não precederemos, não iremos antes. Todo mundo junto encontrará com o Senhor em las nuvens del cielo, dice. Então, habla de la imortalidade. E isso na palavra de Deus é clarito quando estamos predicando o Evangelho. Segundo a Timóteo disse sobre isso, versículo 1, capítulo 1, versículo 10 e por último. Quando anunciamos as buenas nuevas de la salvação, nós também traemos bendições de la nueva aliança de amado de Evangelho. Ele é o Evangelho que nada mais é o poder de Deus para todo aquele que crê. Isso encontramos na Bíblia mais de 74 vezes, então isso aí é uma doutrina importante. E Marcos capítulo 16, 15, Deus já disse, e de predicar o Evangelho. E ao que crê será salvo, e ao que não crer será condenado, disse. Bendito seja o nome de Jesus. Então, nós como missionários do Senhor, temos que ter bem clarito, Gálatas capítulo 1, versículo 11, para quem está anotando, para quem está seguindo, tomando nota também, Gálatas capítulo 3, versículo 8, existe apenas um evangelho, tanto os judeus quanto os gentios devem obedecer a todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Mateus capítulo 28, versículo 20, diz o que? E a ser discípulo de todas as nações, bautizando-los em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem que toda a palavra que ha sido ensinada, o Evangelho, e estarei com vosotros todos os dias, hasta la consumação de los siglos. Mateus 28, 20. Ou seja, o Senhor nos promete, o Senhor promete que estará conosco. E o que está em Efésios capítulo 2, versículo 11, desde o versículo 11 ao 22, também o Evangelho do Reino não é solamente de um reino venidero, mas de la salvação e de todos os benefícios de las buenas nuevas de Cristo. Aleluia! Então, encontramos que há benefícios. A buena nueva de salvação, nós como missionários nesta conferência missioneira, temos que entender que não, ser um missionário não é viver uma vida de mamão com açúcar. Ser missionário vai passar por muitas provas, dificuldades, pero o Senhor estará conosco. Vuelvo a dizer, Deus ha llamado a nós para sermos sus siervos, pero também viver uma vida digna de servo de Deus. Não viver como um espoléu, porque há muitos missionários por aí agora que predicam que missionário tem que passar hambre, passar isso, passar aquele outro, não, mas nada disso, você não vai encontrar isso no Evangelho. Vamos passar prova, sim, se por aí, não chega na hora de la comida, na alimentação adequada que queremos, o Senhor provê, não que vai passar hambre e passar por seguir pedindo como, não, Deus não nos
nossa tierra, personas sin dueño, personas que están caminando por su próprio. Não, o Senhor nos ha llamado e nos guia e nos llama para ser su obra, também para ser sus empleados e também sus ministros a tempo e fora do tempo. Vamos conversar com Deus e vamos poder ir na mão do Senhor. Aleluia. Não se olvide que através de tudo isso, vemos o que? Vemos que a derrota de Satanás é contundente quando predicamos o Evangelho. Os reinos deitados por terra. Impérios são rotos, impérios são hechos pedaços delante de nosso. Oremos em